Bom, pessoal, a gente segue olhando para o nosso cenário local, porque um estudo do FGV IBRE mostrou que a carga tributária sobre os produtos da indústria de transformação é um fator bem importante para explicar a perda de participação do setor no PIB. O levantamento também compara o cenário em diferentes países. A gente vai conversar e entender um pouco mais sobre esse cenário com o Cláudio Considera, pesquisador associado do FGV IBRE. Bem-vindo, Cláudio. Obrigada por conversar com a gente por aqui. Obrigado a vocês pela possibilidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho. Eu gostaria muito de entender, antes de mais nada, um pouco mais sobre os detalhes desse estudo e dando uma olhada nele aqui, eu queria entender como que vocês mediram essa carga tributária que incide sobre a indústria, quais impostos foram considerados para que a gente comece a entender um pouco sobre esse cenário. O IBGE, ele anualmente coleciona algumas informações numa tabela chamada Tabela de Recursos e Usos. Na tabela de recursos, nós temos lá a produção, temos os impostos, temos a importação, e temos, então, os impostos de IPI, ICMS, imposto de importação, desculpa. Então, isso nós conseguimos somar esses impostos e atribuir esses impostos a cada um dos produtos, cada um grupo de produtos. Na verdade, o IBGE separa cento e poucos produtos que você pode ver qual é o peso do imposto sobre eles. Então, nós fizemos o quê? Comparamos o peso do imposto sobre o valor do imposto, que é um percentual, e comparamos isso com a perda de participação da indústria no PIB, que já vem desde muito tempo. Então, nós vimos que quanto maior é o imposto, menor a participação da indústria. E verificamos isso no Brasil, em épocas diferentes, e para o mundo, para alguns países europeus, países latino-americanos, mostrando que o imposto ele acarreta um aumento de preços, castiga os consumidores, e dessa forma você tem uma menor produção, uma menor oferta, porque o consumidor não consegue adquirir todos os bens. Então, nós acreditamos que essa perda de participação tem a ver com esse aumento de impostos, a incisão de impostos sobre os preços dos produtos. Perfeito. Até aproveito para te perguntar, Cláudio, se o problema central é o nível da carga ou a composição exatamente. Nós não examinamos a composição, nós examinando o nível total dos impostos, né? Sim. E acreditamos que todos eles têm um peso mais ou menos semelhante. Evidentemente que o ICMS é menor do que o IPI em vários produtos. O imposto de importação é menor também, mas para mim não importou isso. Importou que mostrar que o imposto, principalmente os impostos que são impostos domésticos, que incidem sobre cada um dos produtos, ele torna mais caro os produtos, torna a nossa indústria menos competitiva internacionalmente e, dessa forma, prejudica o desenvolvimento brasileiro, já que na indústria está a principal fonte de tecnologia, novas tecnologias e produtividade e melhoria na competitividade da nossa indústria, tanto para competir com o que vem do exterior para o Brasil, que nós tentamos vender em vários mercados no mundo inteiro. Perfeito. Outro ponto também, Cláudia, é entender por que a indústria brasileira parece ser mais sensível à carga tributária do que, por exemplo, outros países. De qualquer maneira, quer dizer, nós não medimos essa maior ou menor sensibilidade comparado com o exterior. O que nós quisemos mostrar é que isso acontece, não importa em que mercado. Se você tem mais imposto, você tem menor participação da indústria. E a indústria perdeu participação há algum tempo. Num trabalho recente que nós fizemos junto com o professor Edmar Baixa, Eduardo Augusto Guimarães e o Victor, nós mostramos que a, a indústria no passado sofreu da doença holandesa e sofreu de uma prematura desindustrialização. E, dessa forma, os impostos vêm se juntar a outros fatores que levam a uma redução da participação da indústria no PIB.
Perfeito, Cláudio. Também olhando para esse cenário do estudo de vocês, a gente percebe essa redução da competitividade. Também queria entender um pouco das consequências dessa alta carga tributária, que no fim das contas acaba levando até para uma desindustrialização, né? É isso que nós estamos estudando há algum tempo já, né? Nós passamos o ano passado todo agrupando informações, examinando aqueles dois fatores que eu comentei há pouco, e agora nós examinamos esse terceiro fator, que prejudica a nossa indústria, atrapalha a nossa competitividade internacional e abalando, né, a nossa produtividade. Outro ponto também, Cláudio, que eu queria entender olhando para cá, é entender especificamente com relação à reforma tributária, o quanto que ela auxilia nesse processo na avaliação de vocês. Todos sabemos que a indústria foi sempre prejudicada na questão da carga tributária. E os serviços, talvez por maior dificuldade de arrecadação, eles foram, de certa forma, beneficiados. A indústria de transformação tem o maior peso de imposto sobre o seu valor. Chega a 13% mais ou menos, e você tem os serviços com muito menos imposto. Então, a indústria foi prejudicada e por isso ela, vamos dizer, reduziu a sua capacidade de competir. Feito. Olhando para o estudo também, vocês mostram que, como um todo, olhando para esse cenário de carga tributária, acaba penalizando a indústria até de uma forma desproporcional na comparação com outros setores também, né? É verdade. É, a reforma tributária, de certa maneira, ela vai mudar essa ênfase, vai reduzir os impostos sobre a indústria e colocar imposto no setor de serviços. Isso vai acontecer aos poucos, né? Existem medidas da reforma tributária que ficarão prontas em 30, 40 anos só. Mas ela será homologada agora no início desse ano e vai começar a operar. Isso deve melhorar a capacidade competitiva da indústria. Esse que é o problema, né? Nossa produtividade industrial e sua capacidade de competir. Então, se você muda a ênfase de indústria para serviço, né, você descarrega um pouco esse peso que incide sobre a indústria. Muito bem, Cláudio Considera, pesquisador associado do FGV IBRE. Obrigada, viu, por compartilhar esse estudo com a gente. Volte mais vezes. Tá bom, muito obrigado a vocês. Obrigada, uma boa tarde.